Oi, pessoal. Então, essa é a última aula dessa segunda parte do curso, onde a gente está vendo aspectos físicos de bancos de dados. E na aula de hoje a gente vai terminar também tudo que tem a ver com processamento e otimização de consultas em bancos de dados. E a gente vai então estudar hoje execução de consultas. Então, hoje essa é a aula 14 do curso de banco de dados 1. Essa aula de hoje é baseada no livro de CyberChart Course e Sudarshan, Sistemas de Banco de Dados, sexta edição. Existem várias edições desse livro. Nesse caso específico, seções 12.3 a 12.7. Em outras edições pode ser um pouquinho diferente, mas o conteúdo é exatamente o mesmo. E esse conteúdo também tem em outros livros. É só porque essa aula baseei bastante nesse livro aqui. A gente vai falar sobre execução de consultas, algoritmos e estratégias. A gente viu até a aula passada é, a, uma visão geral de como é que as consultas eram processadas. As consultas SQL entram no SGBD, elas então são transformadas em um plano de execução, e esse plano de execução é otimizado para ser o plano de execução com menor custo, dadas as condições atuais do banco de dados, em termos do tamanho, em termos da distribuição de dados e em termos da essência de índices ou não. Uma vez que o plano é gerado, ele precisa ser executado. Então, o que a gente vai ver hoje são algoritmos que são usados para a execução do plano de consulta, onde a gente vai ver várias estratégias, vários algoritmos que executam, que fazem a execução dos operadores da álgebra relacional. Então, a gente vai ver algoritmos para executar seleções, projeções, junções, operações de conjunto, agregações e eliminação de duplicatas nessa aula de hoje. Bom, começando então pelas operações de seleção, a maneira mais simples de fazer uma seleção é fazendo uma varredura completa pelo arquivo que a gente está procurando, né? Está fazendo a busca. Então esse algoritmo A1 é o algoritmo mais simples de seleção, é o algoritmo de busca linear, que é bastante conhecido, a gente já passou por ele aqui várias vezes. O que a gente vai fazer aqui é recuperar cada bloco do arquivo e testar todos os registros para verificar se a condição da seleção é satisfeita. Claro que o custo dessa operação é N transferências de bloco mais uma busca, né? Se a condição envolve uma chave, a busca termina quando o registro é encontrado. Então, nesse caso, o custo é N sobre 2 transferências de bloco mais uma busca. N sobre 2 por quê? Porque, na média, a gente já viu isso quando estava olhando arquivos ordenados, né? A gente pode achar esse registro. Pode ser o primeiro, pode ser o último. Na média, ele é o registro intermediário, então a média é N sobre 2 transferências de bloco, mais uma busca interna para poder achar o arquivo que eu estou procurando, o registro que eu estou procurando. Certo? Então esse é o algoritmo mais simples, que é uma simples busca linear, onde eu leio cada bloco, carrego na memória, verifico se a condição é satisfeita e devolvo o resultado quando eu acho, ou vazio quando eu não acho. Bom, essa busca linear ela depende das condições de seleção. Ele depende se eu tenho ordenação de registro, se eu tenho índice, se eu não tenho. Nada disso, eu não preciso de nada disso para realizar essa seleção. Uma coisa importante é que se eu for usar a busca binária para fazer isso só faz sentido quando os blocos são contíguos, né? Que é, por exemplo, no caso dos arquivos ordenados que a gente viu recentemente, na aula sobre organização de arquivos. Então faz sentido usar a busca binária. Porque se os arquivos não são contínuos, eu não consigo fazer o cálculo da metade do registro para poder, da metade dos blocos do arquivo para poder ir fazendo a busca binária a cada intervalo. Então não faz sentido nenhum. Então a busca linear vale para qualquer caso, mas a busca binária só faz sentido quando os blocos do arquivo são contíguos, como no caso dos arquivos de registros ordenados. Bom, a situação melhora quando eu tenho um índice para fazer a seleção, né? Então, em vez de fazer a varredura no arquivo de dados, eu faço a varredura no índice, certo? Se a condição de seleção, então esse caso vai ocorrer sempre que a condição de seleção é sobre um campo que está indexado, como a gente já viu quando a gente estava estudando indexação.
Lembre-se que a gente tem índice primário com igualdade sobre a não-chave e o índice primário com igualdade sobre não-chave, que lá na aula sobre índice, a gente chamava isso de índice de cluster, nesse caso do A3. No primeiro caso, o A2, né, índice primário, igualdade sobre chave. Nesse caso, eu sempre vou recuperar um único registro, porque é o registro que tem a chave que eu estou procurando. Né? O custo, então, é H de I mais 1, onde H de I é a altura da árvore, certo? E para cada vez, para cada nível da árvore, né, eu vou ter que fazer o tempo de transferência desse registro para a memória, e eu tenho envolvidos ali o que a gente já conhece, desde que a gente viu dispositivos de memória secundária, dispositivo magnético, a gente tem também aí envolvido o tempo de SIC mais a latência rotacional. Então, para cada nível da árvore, né, o total de níveis é H mais 1, eu tenho o tempo de SIC mais o tempo de transferência mais o tempo de SIC latência rotacional. Então, esse é o tempo total que eu vou gastar. O custo, então, é a altura da árvore mais 1 vezes os tempos envolvidos. Certo? No caso do índice primário, né, eu tenho uma igualdade sobre não-chave, ou seja, a chave, o valor que eu estou procurando pode se repetir. Então, nesse caso, eu posso recuperar múltiplos registros em blocos consecutivos. Então, de novo, eu tenho a altura da árvore, mais o tempo de transferência, mais o tempo de SIC, latência rotacional, mais o tempo de SIC, né, para chegar no próximo bloco, mais o tempo de transferência vezes o número de blocos que eu vou ter que ler. Então, uma vez que eu chego no primeiro bloco, né, o B, então, é o número de blocos de dados que satisfazem o argumento da busca. Então, uma vez que eu chego no primeiro bloco que satisfaz o argumento, eu só tenho um tempo de SIC. Depois é só tempo de transferência, porque eu já estou posicionado sequencialmente no primeiro bloco que satisfaz a minha condição. Então, de novo, então eu primeiro faço a busca no índice, né, para achar a primeira entrada que satisfaz a minha condição de busca. Então eu tenho HI vezes TT mais TS, onde TT é o tempo de transferência e o TS é o tempo de SIC mais latência. Depois eu tenho o tempo de SIC para chegar no próximo bloco, uma vez só. Depois eu tenho o tempo de transferência para cada bloco que eu for transferir. Então esse então é o custo no caso de seleção com índices, né? Quando eu tenho um índice primário sobre igualdade sobre não chaves. Então vimos até agora, só para a gente não perder o contexto. A gente está vendo seleção, vimos busca linear, que é feita sobre o arquivo de dados. Depois vimos busca de índice primário, quando eu tenho uma chave e a condição é uma igualdade. E índice primário, quando a minha condição é igualdade e eu não tenho uma chave, certo? Então vejam, a única diferença aqui de um para o outro é que eu vou ter que ler mais blocos, porque já que não é uma chave, aquele valor ele pode se repetir em vários blocos. Né? Então eu preciso ler esses blocos todos e para cada leitura de bloco eu vou gastar um tempo de transferência. No caso de índices secundários como igualdade, vocês lembram que índice secundário eu não tenho uma ordenação no arquivo de dados, né? Então, nesse caso, se a busca é sobre uma chave alternativa, o custo é igual ao mesmo, né? Porque é uma chave, eu vou recuperar um registro só. Então, o custo é H de I mais 1, de novo, a altura do índice mais 1, vezes o tempo de transferência, mais os tempos de SIC e latência, certo? Agora, se eu vou recuperar múltiplos registros, quando a busca não é sobre uma chave alternativa, cada um dos N registros eu vou ter que recuperar, pode estar num bloco diferente. Então isso pode ser caro, certo? Então, nesse caso, eu vou ter a altura da árvore para pesquisar, H de I, mais N, que é o número de registros que eu posso recuperar, assumindo que eles estão em blocos diferentes, em blocos inclusive não contíguos.
Então isso aqui é o número de blocos que eu vou ler, a altura da árvore mais o número de blocos onde os registros estão. E para cada um desses eu vou ter tempo de ciclo e latência rotacional. Então é o número de blocos, HI mais N, né? Esses aqui no índice e nesse aqui no arquivo de dados, vezes o tempo de transferência mais o tempo de ciclo e latência rotacional. Então o custo nesse caso pode ser bem mais alto do que se eu estiver buscando uma coisa que não é uma chave. Então veja, mesmo com o índice, né, se eu vou recuperar múltiplos registros que satisfazem essa igualdade, o custo é bem maior, necessariamente bem maior. Quer dizer, pode ser bem maior se o número de repetições é muito grande, tá certo? Então pode ser caro. Agora vamos seleções com desigualdades. Primeiro caso, onde eu tenho A menor ou igual a um valor, e o outro caso onde eu tenho A maior ou igual a um valor. Nesse caso, então, nos outros casos todos que a gente viu, a gente tinha igualdade. Nesse caso aqui, nós não temos igualdade, tá certo? A gente tem uma desigualdade do valor que eu estou procurando. De novo, se tiver um índice primário e o arquivo estiver ordenado por A, na seleção de A maior que R, eu posso usar o índice para encontrar o primeiro registro A maior que R e varrer sequencialmente a partir daí, certo? Isso no caso do maior, né? Então eu chego no primeiro valor que satisfaz e a partir daí eu posso varrer sequencialmente o índice para achar o arquivo de dados para achar os outros registros, assumindo que eu estou aqui numa situação onde eu estou fazendo uma busca pelo índice primário e o arquivo está ordenado por A. Bom, a outra situação é quando a minha busca é A menor ou igual a V. Nesse caso, eu posso varrer o arquivo sequencialmente até encontrar o primeiro A maior do que V, certo? E é aí que eu vou parar, né? Nesse caso, então, veja, eu não vou usar índice, tá certo? Então, vejam só o custo da gente usar o menor ou igual numa seleção, tá certo? Para a gente observar esse caso. Então, vejam, eu teria que varrer o arquivo sequencialmente até encontrar o primeiro A. Ele não vai usar índice nesse caso, pessoal. E a gente já viu as consequências de não usar índice, tá certo? Então, é o caso de pensar bem antes de fazer uma consulta que vai usar um menor ou igual, né? Porque os índices são ordenados alfabeticamente na ordem do menor para o maior. Usar uma condição de menor ou igual pode ser bastante custoso para esse tipo de índice, tá certo? Alternativas que às vezes as pessoas fazem se o índice ele esse tipo de consulta é muito comum, uma possibilidade é você construir o índice para funcionar de maneira inversa, por exemplo, tá certo? Por exemplo, tornando negativos os valores, tá? Mas isso é um truque, não dá para ensinar aqui, só para mostrar que fazer um menor ou igual é complicado, tá certo? Para o maior ou igual é fácil, para o menor ou igual não é tão fácil, embora pareça a mesma operação, certo? Bom, no caso, então esse caso aqui, assim que a gente viu o caso do índice primário. No caso dos índices secundários, é parecido, né? Eu posso usar o índice para encontrar o primeiro registro, né? A maior que V, e depois eu posso seguir nas folhas do índice até que a condição deixe de ser satisfeita. A gente já viu isso como é que faz na árvore B+, por exemplo. No caso de A menor que V, eu posso varrer as folhas do índice até encontrar o primeiro A maior que V, que é o caso que eu paro. Em ambos os casos, eu vou ter que recuperar os registros de dados. Então, eu vou requerer uma operação de entrada e saída para cada registro. Vejam que, nesse caso, é interessante, né? Porque eu vou ter que varrer o índice de dados, eu vou ter que varrer o arquivo de índice e o arquivo de dados, né? Pode ser que, nesses casos aqui, fazer a varredura linear pode ser muito mais barato do que a gente ter que varrer dois arquivos, tá certo? Já que eu vou ter que varrer o arquivo de dados de qualquer maneira. Pode ser muito mais barato se o arquivo de dados for pequeno, por exemplo. Pode ser mais barato eu varrer o arquivo de dados de uma vez, tá certo? Isso mostra, pessoal, um exemplo muito claro do porquê que é muito mais razoável, né, que a execução da consulta ela não seja uma responsabilidade do programador, e sim do SGBD.
Porque o SGBD pode tomar essas decisões com base nas condições atuais do banco de dados, tá certo? Dificilmente o programador estaria ciente das condições de execução da consulta no momento dela ser executada. O programador escreveu uma consulta no seu programa de aplicação, essa consulta vai ser executada enquanto o banco de dados vai mudar, tá certo? Então ele não tem controle sobre o que vai acontecer com o estado do banco de dados. Então é muito mais razoável que o SGBD seja responsável para a consulta. Isso justifica, né, mais uma vez, o porquê que a SQL é uma linguagem declarativa e não uma linguagem imperativa, e por que a responsabilidade de executar a consulta através da geração de um plano de execução dada a consulta naquele momento, né, na hora da execução, é mais razoável do que esperar que o programador faça um ajuste fino na sua consulta para rodar, né? O programador não está disponível naquele momento e nem está ciente das condições de execução da consulta no banco de dados em determinado momento. Então vejo como faz muito mais sentido, né, que as coisas sejam dessa maneira como são, né? O programador escreve sua consulta em linguagem SQL especificando qual que é o resultado de maneira declarativa, e a partir daí o sistema se encarrega de executar a consulta dadas as condições atuais do banco de dados, dos dados armazenados, certo? Bom, o que faz em caso de seleções complexas? Por exemplo, quando eu tenho ANDs, né? Então eu tenho uma seleção onde eu tenho uma condição 1, AND uma condição 2, AND uma condição N. Bom, nesse caso, eu posso fazer uma seleção conjuntiva sobre o índice, né? Eu posso escolher uma combinação das condições θi e algoritmos de A1 a A6, que a gente viu até agora, que resultam em menor custo para executar somente um deles. Então eu executo uma das condições, vejo se tem índice, o que for, sobre um desses predicados, né, θ1 até θn, dessas condições, e em seguida eu posso carregar o resultado nos buffers para testar as outras condições. Certo? De novo, uma decisão que o SGBD pode tomar, pegando, por exemplo, qual que é o índice menor, qual que é o que tem índice e o que não tem índice, ele pode tomar essa decisão, né? A outra possibilidade é fazer uma seleção conjuntiva com índice composto. Nesse caso, né, a gente pode, de antemão, preparar um outro índice, né, um índice adicional, que usa mais de um campo, mais de um atributo da minha tabela, para poder quando essa consulta for ser realizada, a gente ter um desempenho melhor na consulta. Ou seja, a gente pode utilizar um índice composto por múltiplos atributos, se houver. Então a gente pode preparar de antemão esse índice. Veja que mesmo que esse índice não exista, o otimizador de consultas ele pode tomar a decisão de usar aquele que tem o menor custo, certo? A outra possibilidade é fazer uma seleção conjuntiva com interseção de índice. A gente usa o índice correspondente a cada condição e toma a interseção dos apontadores de dados dos índices. Carrega os registros do arquivo de dados e faço as condições adicionais verificadas em memória. Então, em vez de eu aplicar só ou aplicar um índice composto de múltiplos atributos, eu posso fazer uma seleção conjuntiva de vários índices. Ou seja, eu uso um índice para pegar parte dos dados, outro índice para pegar parte dos dados, depois pego a interseção, carrego os registros do arquivo de dados e testo as condições adicionais em memória, no buffer de memória. Então, essa é outra possibilidade aqui, fazer seleção conjuntiva com interseção entre índices. No caso de OU, né, então todos os casos que a gente viu, né, o A7, o A8 e o A9 tem a ver com o AND. Né? No caso e o A9, né, no caso da disjunção, nossa única alternativa é fazer a seleção disjuntiva pela união dos índices, certo? Então eu vou aplicar somente se há índice para todas as condições, senão é melhor usar a varredura linear. Então, pessoal, muita atenção quando for fazer uma seleção que use OU, tá certo? Muito cuidado, porque nesse caso eu só vou conseguir usar o índice, né, se eu tenho índice para todas as condições. Porque nesse caso o que eu faço? Eu aplico cada índice, faço a união dos resultados de cada índice e vou na memória pegar os arquivos, vou no arquivo de dados pegar os resultados. Se não tiver isso, faz varredura linear e verifica
a condição de ou em cada registro. Então, geralmente, consultas como ou não vão usar índices, tá certo? Não vão usar índices, certo? Então, muito cuidado com consultas que usam ou, né? E quanto mais atributos eu tiver no ou, mais complicado será a resolução da consulta e isso pode te levar a uma varredura linear. Então, muito cuidado com esse tipo de consulta. A mesma coisa é com relação a negações, né? Então, consultas do tipo não condição em R. Geralmente vai usar varredura linear nos arquivos de dados. O índices são usados se poucos registros satisfazem a condição de negação. Porque eu tenho um índice construído sobre os dados, né? Mas o índice é usado para testar a presença do valor, não a ausência, tá certo? Então, a única maneira de resolver negações é fazendo varredura linear no arquivo. Então, também muito cuidado com consultas que usam negações, tá certo? Elas geralmente vão ser custosas porque não vão usar índices. Bom, uma possibilidade no caso de ordenações, vamos pensar em ordenações agora. Consultas que usam ordenações, né? Tipo o order by, né? Se a relação cabe na memória, dá para usar técnicas com quicksort. Caso contrário, eu vou usar ordenação externa, que a gente já viu no final da aula sobre organização de arquivos, a gente viu algoritmo de ordenação externa, né? A gente já viu que a gente tem um custo bastante razoável. Uma alternativa interessante que muitas GBDs usam é o seguinte: você constrói um índice temporário, né, na hora mesmo da execução da consulta, certo? Porque gerando esse índice, né, eu vou ter eu posso varrer a relação de forma ordenada. Por exemplo, se eu gero um índice usando uma árvore B+, tá certo? Sobre o campo que eu estou querendo fazer aqui para ordenação. Então, depois basta correr o índice sequencialmente para poder gerar essa tabela. É claro que a construção do índice tem um custo, mas essa construção do índice, né, como a gente já viu, ele tem um custo muito próximo do custo de ordenação, tá certo? Ele é logarítmico na altura, no fanout da árvore B, certo? E ele vai ter que passar por todo o arquivo, assim como a ordenação vai ter que passar também. Então, esses custos às vezes até se equivalem. Então, uma alternativa usada por muitos SGBDs é gerar um índice temporário somente para resolver a ordenação, né? E depois percorrer ali as folhas da árvore B+, para poder recuperar de forma ordenada esses arquivos, esses registros. Bom, então a gente falou de seleção. Projeção não tem muita graça, né? Porque a gente vai pegar o resultado sempre e selecionar somente alguns atributos, né? Em geral, a gente vai passar pelo arquivo de dados todo mesmo para fazer a projeção. Ou lembre-se que nos planos de consulta a projeção é deixada por último, né? Porque geralmente eu já posso fazer a projeção quando eu tenho poucos, ou seja, pelo menos depois das seleções, né? Porque daí eu já faço sobre menos tuplas, né? O esforço é menor. E ele vai sempre gerar menos dados, porque ele vai cortar bytes do resultado. Então a gente viu seleções até agora, né, e ordenação. Então vimos como é que a gente faz seleções e ordenações, né? E agora vamos estudar os algoritmos de junção, que tem várias opções interessantes, né, que são utilizadas. Então aqui, ó, Nested Loop Join, Blocked Nested Loop Join, Index Nested Loop Join, Mesh Join, Hash Join. Todos eles, a escolha de cada um deles vai ser baseada, como a gente já viu nas aulas passadas, na estimativa de custo. Então, o sistema vai escolher qual o melhor a ser executado com base na estimativa de custo. Por isso que a gente está estudando aqui os algoritmos para ver os custos que ele tem. Então, vamos lá. O Nested Loop Join é o famoso for alinhado, né? Um for dentro do outro. Então, eu quero fazer um join da relação R com a relação S, né? Baseado nessa condição θ. O Nested Loop Join é bem simples, né? É uma coisa que qualquer um de nós faria se tivesse que implementar. Para cada tupla TR da relação R, eu vou pegar cada tupla da relação S em S e vou verificar se a tupla formada por TR e TS satisfaz a condição θ. Se satisfizer,
eu vou gerar como resultado a concatenação de TR e TS, né? Nesse caso, R é chamado de relação externa e S é chamado de relação interna. O Nested Loop Join não usa índices, né? A gente vai ver as opções que usam índice depois. Ele pode ser usado em qualquer tipo de junção, não há restrição nenhuma. Agora, ele é caro porque ele é quadrático, né? Ele examina todos os pares de tuplas. Então, o Nested Loop Join, apesar de ser muito útil, versátil, funciona sempre, ele é caro, né? A gente vai ver alternativas melhores que ele aqui em alguns casos. Bom, o Nested Loop Join, o pior caso dele é quando só há memória suficiente para um bloco de cada relação no banco de dados, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ler um bloco, né? E vou ter que, para cada bloco desse, ler cada um dos blocos da outra relação, né? Porque eu não vou poder acumular os blocos da primeira relação para poder fazer o loop, né? Então o custo disso aqui é BR, onde BR é o número de blocos da relação R, vezes NR, que é o número de registros da relação R, vezes BS, né, que é o número de blocos da relação S, certo? Então, eu vou ter que carregar cada bloco da relação R, que é a mais externa, e para cada registro da relação R, eu vou ter que carregar os blocos da relação S em busca da tupla da relação S que satisfaz a condição. Então, isso vai me fazer ler BR mais NR vezes BS blocos. E, claro, para isso eu vou ter que fazer BR mais NR seeks, né? Eu vou ter que fazer um seek para cada operação dessa. Cada bloco de S é lido uma vez para cada registro de R, né? Então eu vou ler várias vezes, eu vou ler NR vezes cada bloco da relação interna, né? Então, ou seja, isso aqui é bastante caro, bastante caro. No melhor caso, né, suponha que eu tenho memória suficiente para colocar a menor relação toda na memória. Então eu pego eu leio o primeiro arquivo todo, supondo que eu tenho toda essa memória para colocar essas relações na memória, e eu posso usá-la como relação interna, né? Então, o que eu vou fazer aqui? O custo é BR, que é o número de blocos que eu vou ler, e eu vou fazer BS blocos, né? Eu vou ler cada um dos blocos. Então eu não preciso ler para cada registro todos os blocos, né? Eu vou ler uma vez só cada bloco de S, né? Porque daí eu vou trazendo o bloco para a memória, comparo com todos os blocos de R que estão na memória. Se satisfizer a relação, se fizer a condição, eu coloco no resultado. Se não, não preciso fazer isso, né? Então eu só vou ler uma vez os blocos, carrego na memória, aí vou lendo cada bloco da memória de S, certo? E comparo com os blocos de R que estão na memória. Ou seja, é como se ele fosse a relação externa, né? Como ele fosse a relação interna, porque eu vou repetir a passagem sobre ele cada vez. Isso porque ele está em memória, está mais barato, né? Então eu vou ler uma vez todos os blocos de R e uma vez todos os blocos de S. E para isso eu só vou precisar de duas operações de seek, eu não vou precisar de várias. Uma para me posicionar no primeiro bloco de R e outra para me posicionar no primeiro bloco de S, né? Depois eu vou sequencialmente, certo? É uma leitura sequencial. Ok? Então esse é o melhor caso, né? Onde eu consigo colocar todas as relações da memória, todos os blocos da memória. Veja que eu posso ter aí casos intermediários, né, em que não cabem todos, mas cabem alguns. Então o custo vai estar aí entre BR mais NR vezes BS e BR mais BS. E o seek vai estar entre BR mais NR seeks e 2 seeks, certo? Então vamos ver aqui um exemplo do Nested Loop Join, bem simplesinho. Eu tenho aqui uma tabela, uma relação aluno e uma outra tabela cursa. O número de registros de aluno NA é 5.000, o número de blocos de um aluno BA é 100. Em aluno A é 100. O número de registros em cursa é 10.000, o número de blocos em cursa é BC igual a 400. Então, 5.000 registros, 100 blocos, 10.000 registros, 400 blocos. Então, o número de registros multiplicando, né, os 5.000 de um
com os 100 mil, com os 10 mil de outro, dá 5 vezes 10 a 6 blocos. O custo no pior caso, então, é BR mais NR vezes BS, né? Blocos, e BR mais NR6. Se o externo for aluno e o interno for cursa, ou seja, eu fizer aluno externamente e C externamente, né? Isso vai me gerar 100 blocos de aluno mais 5 mil registros de aluno vezes 400 blocos de cursa, né? Que vai me dar, então, 2 milhões, 2 milhões e 100 leituras de bloco. É bastante leitura de bloco. Ou 5.100 SICs, certo? Se eu colocar a relação menor a C, né, por dentro, aliás, a relação maior C por dentro, e fizer a menor por fora, a maior por fora, né, o C, né, então eu vou ter agora o contrário. 400 blocos de cursa, vezes 10 mil registros de cursa, vezes 100, vai dar 1 milhão de blocos lidos, certo? 400 mais 10 mil vai dar 10 mil SICs. Né? Então eu vou fazer mais SICs, mas eu vou ler menos blocos nesse caso, certo? O custo no melhor caso, tanto faz, né? seria colocar o BR para dentro, 100 mais 400 igual a 500 blocos. Então, pessoal, vejam a diferença de eu ter memória e não ter memória para executar o meu SGBD. Se eu tiver memória, né, de tal maneira que eu consiga carregar toda a minha relação em memória, minha relação menor, que é a relação C, né? Desculpa, a relação A em memória, que tem menos registros, né? Eu consigo executar o Nested Loop Join com 500 blocos somente, né? Enquanto que todas as alternativas que usam que eu não tenho memória suficiente vão levar aí vários milhões de blocos. É claro que existem situações intermediárias aqui, né? A gente está pegando o pior caso, quando eu não tenho memória para nada, e o melhor caso, quando eu tenho memória para colocar tudo em memória da relação menor, no caso a relação aluno, tá certo? Agora eu tenho coisas intermediárias aqui no meio do caminho, tá certo? Isso tudo o SGBD vai explorar se for usar o Nested Loop Join. Então essa é a primeira alternativa, o Nested Loop Join. A segunda alternativa é parecida, né, com o Nested Loop Join, é obviamente mais fácil e mais simples, mais eficiente de rodar. Ele é, na realidade, uma variante do Nested Loop Join, na qual cada bloco da relação interna é pareada com cada bloco da relação externa. Então o que a gente vai fazer aqui? Para cada bloco BR de R em R, faça. Para cada bloco BS de S, faça. Então eu vou ler um bloco inteiro de R, um bloco inteiro de S, né, assumindo que os dois dão em memória, né? E aí agora, para cada tupla de TR em BR, isso aqui já é em memória, tá certo? Eu já carreguei em memória. Para cada tupla de TS em BS, faça. Se TS satisfaz a condição da junção, eu vou gerar TR combinado com TS, tá certo? Então a única diferença aqui para o Nested Loop Join é que em vez de eu pegar cada registro, eu vou pegar cada bloco, certo? Então o bloco do Nested Loop Join tem essa clara vantagem sobre o Nested Loop Join que a gente viu. No pior caso, né, eu vou ter de novo BR mais BR vezes BS, porque nesse caso eu vou carregar cada bloco de BS não para cada registro de R, mas para cada bloco de S, tá certo? E isso aqui é o número de transferência de bloco, mais 2 vezes BR SICs, né, operações de SIC. SIC latência rotacional, né? Tá combinado aqui. Por que é 2BR? Porque eu vou ter que me posicionar BR vezes para cá, né? E outras BR, e uma BR para cada BS dessa daqui. Então eu vou ter 2 vezes BR SIC. Cada bloco de S, então, é lido uma vez para cada bloco de R. No melhor caso, que é aquele que a gente viu que quando o BR está na memória, é igual, né? É BR mais BS, transferência de blocos, mais 2 SICs, né? Veja que é o mesmo caso, o mesmo caso do melhor caso do Nested Loop Join. Tá? Não muda nada nesse caso, certo? Mas quando eu não tenho memória suficiente, o bloco Nested Loop Join é muito melhor do que o Nested Loop Join. Né? Lembre que no Nested Loop Join
eu tinha BR mais BR vezes BS, né? Aqui, ó. BR mais NR vezes BS, no caso do Nested Loop Join, e no caso BR mais BR vezes BS. E a gente já viu, né, nas várias aulas aí sobre organização de arquivos e depois sobre índice, a gente já viu que o número de blocos é sempre menor do que o número de registros, porque na pior das hipóteses cabe pelo menos um registro por bloco, né? A não ser que seja um registro grande, alocação não espalhada, etc., mas espalhada nesse caso, né? Teria que ser espalhada. Mas nesse caso aqui, na maioria dos casos, o número de registros de blocos é menor do que o número de registros, né? Porque cabem vários registros num bloco. Vamos ver aqui no nosso exemplo lá. No pior caso, BR mais BR vezes BS e 2 vezes BR6. Então, quando eu tenho o A externamente, eu vou ter 100 mais 100 vezes 400, que dá 40.100 blocos lidos e 200 SIGs, né? E no caso que o C está do lado de fora, né, o maior está do lado de fora, eu vou ter 400 mais 400 vezes 100, dá 4.400 blocos e 800 SIGs. Né? Leitura de bloco 800 SIGs. Então veja que ele é muito melhor do que o Nested Loop Join, né? Onde a gente lá estava na casa dos 2 milhões ou 1 milhão de blocos. Né? Então não há razão para usar o Nested Loop Join, né, se a gente pode usar o bloco Nested Loop Join. No melhor caso é BR mais BS, blocos e 2 SIGs, que dá a mesma coisa, dá os mesmos 500 blocos que a gente viu aqui no Nested Loop Join, tá certo? Dá a mesma coisa, então podemos usar, tá certo? Otimizações para o Nested Loop Join, né? Supõe que eu consigo colocar M-2 blocos em memória para a relação externa, né? E um bloco para a relação interna e um bloco para a saída. Então, o meu custo, ele pode ser BR, né, onde eu carrego os blocos, eu vou ter que fazer a leitura dos blocos da relação externa, tá certo? E eu posso colocar BR sobre M-2 blocos externos, né, no limite superior, vezes BS blocos. Né? Vejam que no caso do Nested Loop Join, no caso do Nested Loop Join, do Nested Loop Join normal, que é o primeiro que a gente viu, né, o número de registros, o número de blocos em memória é só um de cada vez. Né? Então isso aqui se reduz para o R, né? Para o R vezes, NR vezes BS. E no caso do Nested Loop Join, esse M-2 é 1, né? Então eu vou ter BR vezes BS, certo? E da mesma maneira, eu posso generalizar aqui pelo SIG, né? Esse cara também seria 1, e aí eu teria BR vezes 2 BR SIGs, tá certo? No caso geral, eu posso ter M menos 2 blocos de memória para a relação externa, né? Então, e aí pronto. E aí o que eu posso fazer? Eu carrego M blocos de memória de R na memória, né? E vou usando um buffer de entrada para S e um buffer de saída para o resultado. Cada vez que eu gero uma tupla, eu vou colocando o resultado da junção, escrevendo o resultado da junção. Então, o bloco Nested Loop Join, ele então depende de quanto que eu tenho de memória para colocar os blocos do arquivo externo. No caso R aqui, né? Se eu tiver, se eu puder colocar todos os blocos, né? No pior caso, eu vou ter esse custo de transferência e esse custo de SIG, e no melhor caso eu vou ter esse custo de transferência e custo de SIG. Se eu não conseguir colocar, então aqui eu estou entre o pior e o melhor caso. E o caso intermediário vai depender do número de memórias do número de blocos de memória que eu tenho para botar no disco. Quanto mais memória eu tenho, melhor vai ser o meu resultado, né? Dá para ver aqui, ó. Quanto mais memória eu tiver, melhor vai ser o meu resultado aqui, né? No melhor caso, eu vou poder botar todos os blocos de S em memória. Então, eu vou conseguir o melhor desempenho, certo? Beleza.
Otimizações para o Block Nested Loop Join. Se o atributo da junção for uma chave na relação interna, o loop interno ele pode parar quando o primeiro valor é encontrado, né? Porque, como é uma chave, quando eu encontrar o primeiro valor, eu sei que eu já encontrei o resultado. Então, cada valor da minha condição só vai acontecer uma vez na relação interna, né? No caso ali no S, né? Então eu não preciso avançar para pegar outros valores. Quando eu achar o primeiro, acabou já. Então usar chaves tem essa, equijoin sobre chaves tem essa vantagem. Outra possibilidade é usar o que se chama de zigzag join, que para melhorar o uso do buffer, eu posso varrer a relação inteira de frente para trás e de trás para frente alternadamente, né? Em algum momento, então, eu vou parar porque eu vou chegar no mesmo ponto para frente, de trás para frente e de frente para trás, né? Então esse é o tal do zigzag join. Bom, então a gente viu o nested loop join, né? Vimos o nested loop join, o blocked nested loop join. Agora vamos ver o index nested loop join. Então tem um índice aqui na história, né? Pelo nome já dá para ver que tem um índice. Bom, então a ideia do index nested loop join é que ao invés de olhar nos arquivos de dados, eu vou usar o índice. Né? Isso vai ser interessante quando eu tiver uma equijunção e eu tiver um índice na relação interna indexada. Para cada tupla TR da relação externa R, eu vou buscar no índice as tuplas de S que satisfazem a junção. Veja, eu vou no índice, né? Então eu não vou nos dados, né? Como a gente já sabe, geralmente o tamanho do índice é muito menor do que o tamanho do arquivo de dados, né? Porque o tamanho do registro é menor, eu consigo botar mais coisa por bloco, o tamanho do índice é menor do que o dos dados. Vejam que, eventualmente, o SGBD pode resolver construir esse índice só para junção, para não ter que fazer a varredura no arquivo de dados inteiramente e reduzir o custo total da operação. Se RS tem índice no atributo da junção, o menor dos índices pode ser usado como relação interna, né, para facilitar ainda mais o processo. Ou seja, eventualmente o SGBD pode resolver rodar o join, porque o join ele é simétrico, né, ele pode resolver rodar o join para melhorar a performance. Então como é que vai funcionar? No pior caso, para cada registro de R, né, da relação externa, eu vou procurar a chave no índice e ler um bloco de S, né? Isso vai me dar então a BR mais NR vezes H de I blocos. H de I então é a altura do índice do arquivo interno, tá certo? Do arquivo interno do que está dentro do loop, certo? E BR mais NR vezes H mais um SIX, esses SIX aqui são os SIX de índice, né? Eu vou fazer o SIX de BR, para cada bloco do arquivo de dados eu vou ter que fazer um SIC, e depois eu vou ter que fazer um SIC para cada altura, para cada nível do meu índice, né? Isso eu vou ter que fazer para cada registro, então NR vezes H mais um SIX. No melhor caso, eu consigo guardar o índice todo na memória. Então isso vai reduzir o custo para BR mais BI, transferência de blocos, mais 2 SICs, né? De novo eu consegui aqui um custo bastante bom, um custo bem parecido com o que a gente viu, tanto no Nested Loop Join como no Block Loop Join. Só que nesse caso tem uma diferença importante, né? É mais fácil que o índice caiba na memória do que o arquivo de dados caiba na memória. A gente já sabe por quê, né? Porque geralmente os índices são menores tem menos blocos do que os arquivos de dados. Então, mais uma vantagem aqui do uso de índice, né, em bancos de dados, e mais uma vantagem aqui da gente ter bastante memória, né? Ter bastante memória. Então vamos ver aqui um exemplo do index nested loop join. Aquele nosso caso lá, a gente tem no arquivo A 5.000 registros, 100 blocos, no arquivo C 10.000 registros, 400 blocos.
Então, considerando uma árvore B+, sobre a matrícula, com M igual a 10 chaves em cada nó, e HI igual a 4, ou seja, o meu índice tem 4 níveis. No pior caso, eu vou ter aqui BR, né, que é o número de blocos externos, no caso aqui A, né, mais NR, número de registros externos, no caso 5.000, que é NA, vezes 4 mais 1. Né, vezes 4 mais 1. Esse mais 1 aqui é a ida lá no arquivo de dados. Então eu tenho 100 mais 5.000 vezes 4 mais 1, dá 25.100 blocos. O mesmo caso para o SIX. Né? Para o SIX vai dar o mesmo caso. Na mesma conta. Se for o C, eu também posso fazer a conta aqui com o C sendo o externo, né, e o A sendo o interno. Nesse caso aqui eu vou deixar como exercício. Bom, então a gente viu todos esses 3 algoritmos que a gente viu agora. Vamos lá, que a gente viu até agora. Deixa eu não se perder. O Nested Loop Join, né, que aninha os registros. O Blocked Nested Loop Join, que aninha os blocos. E o Index Nested Loop Join, que aninha os blocos de índice, certo? Os 3 casos eu tenho aqui loops aninhados, certo? Nos 3 casos loops aninhados. As 2 alternativas que a gente vai ver agora, eles usam estruturas de dados para evitar o loop aninhado. Bom, o Merge Join e o Hash Join. Vamos ver agora como é que eles funcionam. Começando então pelo Merge Join. O Merge Join é bem interessante, é bem eficiente, mas ele se aplica a situações muito específicas. A Eq-joins e junções naturais, quando os arquivos são ordenados pelo atributo de junção. Vejam que essa condição ela é muito utilizada quando eu tenho, por exemplo, chaves estrangeiras, né? Quando eu tenho um arquivo, uma tabela referenciando a outra por uma chave estrangeira. O atributo referenciado, geralmente, ele sempre vai ser uma chave primária, né? E, eventualmente, o atributo que referencia, ele também será uma chave primária. Não exatamente uma chave primária, mas ele pode ordenar o arquivo de dados, o que é mais interessante, né? É o caso, por exemplo, de, sei lá, empregado que referencia departamento, né? Sei lá, projeto que referencia empregado, né? Essas referências geralmente envolvem chaves primárias no atributo referenciado, né? E geralmente, porque eu quero fazer a recuperação dos atributos completos, né, dos valores completos dos atributos, geralmente eu vou usar aqui junção, né, junção com igualdade, né, e quase sempre junções naturais, né, quando o nome do atributo é o mesmo. Então o Merge Join é muito eficiente nessas situações. E como ele é eficiente, ele é bem mais eficiente do que os algoritmos de Nested Loop, né, é interessante que o projeto físico do nosso banco de dados privilegie esse tipo de operação, né? Que a gente, quando tiver fazendo o projeto físico do nosso banco de dados, se preocupe em deixar esses casos para o Merge Join poder aproveitar. Vejam que isso é tão interessante que, dependendo do custo, pode valer a pena até você ordenar o arquivo antes, ou então gerar um índice para ordenar o arquivo antes, né? Antes de aplicar o Merge Join, certo? Porque às vezes é muito mais barato do que você fazer os Nested Loop Joins ou mesmo o Blocked Nested Loop Joins que a gente viu, né? A grande vantagem dessa operação é que ela é uma operação de merge, ou seja, ela vai varrer os 2 arquivos de forma consecutiva, ao mesmo tempo, linearmente, ao invés de fazer uma operação quadrática, né, de loops aninhados, certo? Então vamos ver aqui um exemplo bem simples. Suponha aqui que eu tenho esses 2 arquivos, né? Nesse aqui eu tenho ID, nome, ano e votos, né? E nesse aqui eu tenho filme e gênero, né? Então eu quero fazer um join desse arquivo com esse baseado em ID, tá certo? Vejam que nesse caso aqui, vamos ver, esse arquivo está ordenado por ID, mas nesse caso ele não está ordenado por ID.
tá certo? Ele não está ordenado por ID. Então eu posso, por exemplo, decidir que é melhor ordenar. Então pronto, ordenei. Agora está ordenado por ID, agora eu posso rodar o meu merge join. Então o que eu vou fazer aqui? Comparo. É uma operação de merge, né? Vocês lembram do merge sort, né? Eu vou comparando cada registro com o registro do outro linearmente, né? De um arquivo do outro. Então nesse caso, casa, né? Nesse caso, casa. Nesse caso, casa de novo. Nesse caso, casa de novo, né? E eu vou fazendo a minha operação de junção até o final, né? O merge de um arquivo com o outro até o final dos arquivos. Então esse é o merge join, uma operação de merge normal. Vejam que então é um join baseado em merge, mas ele só funciona numa situação onde os dois arquivos estão ordenados pelo atributo de junção e trata-se de uma equijunção, tá certo? Uma junção de igualdade ou junção natural. Cada bloco precisa ser lido somente uma vez, cada bloco de cada arquivo precisa ser lido somente uma vez, assumindo que todos os registros de um dado valor do atributo de uma junção cabem na memória, claro. Nesse caso, o custo é bem baratinho, é BR mais BS, ou seja, é o número de blocos de R mais o número de blocos de S, né? E o número de SIX que eu vou fazer é BR sobre B mais BR sobre B, SIX, onde B é o número de blocos no buffer, né? Eu posso acumular blocos no buffer. Eu posso, eventualmente, colocar aí o custo de ordenação, caso eu resolva ordenar, como foi o caso do exemplo que a gente viu. Certo? O merge join híbrido, ele é útil se um arquivo R está ordenado e o outro tem uma árvore B cujo índice secundário no atributo, no atributo de junção. Eu posso fazer, nesse caso, um merge de R com as folhas da árvore B do índice, né? Então, em vez de fazer sobre os arquivos, quer dizer, no arquivo R sobre o S, eu vou fazer sobre R e o índice árvore B lá nas folhas da árvore B do índice que está sobre S, né? Pode ser o índice secundário tranquilamente, né? Então, nesse caso, a gente chama de merge join híbrido. Bom, o hash join. O hash join, ele também é aplicável para equijoins e para junções naturais. A ideia aqui é que a gente vai usar uma função de hash para distribuir os registros dos dois arquivos. Então eu vou ter uma função H que vai mapear, né, os dois arquivos para uma partição, para partições, né, de registros. Então eu vou mapear aqui, por exemplo, nesse caso aqui, o meu hash está distribuindo em partições de 0 a 4. Pode chamar de bucket também, né, parecido com o que a gente viu na organização de arquivos por hash, né, é bem parecido. Então, eu vou distribuir esses registros, vou passar uma vez aqui, distribuindo esses registros por aqui. Depois vou passar uma vez distribuindo esses registros por aqui. E depois que isso está feito, basta comparar os arquivos de cada partição de R com os de S. Então, partição 0 de R com partição 0 de S, partição 1 de R com partição 1 de S, partição 2 de R com partição 2 de S, partição 3 de R com partição 3 de S. Mesma coisa para a partição 4 até terminar. Então veja que eu passei somente uma vez pelo arquivo R, uma vez pelo arquivo S, né? E depois passei uma vez pelos blocos que foram formados. Esses blocos podem estar em memória ou podem estar em disco, dependendo do que eu tiver de espaço, né? Então, eu estou assumindo que eu vou ter R0 até Rn partições de registros de R. Cada T de R, cada tupla R é colocada na partição RI, né, onde o valor de hashing que foi gerado para esse registro. Mesma coisa para os registros de S, tá certo? Só os registros de RI em RI, os registros de RI em RI só precisam ser comparados com os registros de S em SI. Então basta comparar os blocos, né? Eu não preciso comparar todo mundo, tá certo? Essa ideia, então, é uma ideia de blocagem dos registros, chamada de hash join. Então, como é que funciona o algoritmo? Vou particionar S usando uma função H para gerar S1 até Sn. Vou particionar R usando uma função H para gerar R1 até Rn. E para I de igual a 1 até N, vejam que N agora é o número de partições, né? Que é um parâmetro do meu algoritmo, né? Eu vou carregar a partição SI na memória e construir o índice de hash
em memória usando o atributo de junção S. Veja que isso aqui é em memória. Esse índice hash usa uma função diferente da H usada no particionamento. Carrego os registros de R um a um do disco. Para cada registro T, eu vou localizar o registro TS de SI correspondente usando o índice de hash em memória. E vou retornar a concatenação dos campos que satisfazem a condição da junção. Então, o valor de n e a função h deve ser escolhido de tal forma que cada SI caiba na memória. Tipicamente, n é escolhido por teto de BS dividido por M vezes F, onde BS é o número de blocos de S, M é o número de blocos de memória que eu tenho disponível, e eu posso dar um fator de folga, né, para evitar problemas de memória. Por exemplo, pode ser 1, pode ser 2. Se necessário, se eu precisar de n maior que m páginas de memória, ao invés de n partições, eu posso usar m-1 partições de S e reparticionar essas partições usando uma outra função, o mesmo para R. Raramente é necessário para tamanho de memória em servidores típicos, porque eu tenho muita memória, então talvez eu não precise usar o particionamento recursivo, que é um efeito interessante, mas que dá uma perda aí de desempenho. Bom, qual que é o custo do hash join? O custo do hash join vai ser 4 vezes BR mais BS, né? No caso do B igual a 4, né? do N igual a 4, mais 4 vezes NH blocos. Né? Para o particionamento, eu vou gastar BR mais BS leituras, mais BR mais BS escritas. Né? Porque eu vou ter que ler cada registro, depois eu vou ter que escrever esses blocos. Para comparação, eu vou gastar BR mais BS leituras, porque eu vou ter que passar pelos dois. Se o resultado for para o disco, eu tenho que escrever no disco também. Se for para a memória, não precisa. NH é o número de partições com blocos parcialmente preenchidos, um para cada arquivo, para cada fase. Então vejam só, aqui por que é BR mais BS? 1, 2, 3, eventualmente 4. Tá certo? O número de SIX é 2 vezes BR mais B, 2 vezes BR sobre B mais BS sobre B, onde B é o número de blocos que eu estou usando. Então, aqui eu estou assumindo que não vai ser necessário o particionamento recursivo, senão essas contas têm que ser refeitas. Esse B aqui é o número de blocos de buffer que eu vou usar para fazer a operação do hash join. Então, nós vimos aqui os vários algoritmos que são implementados pelos SGBDs, vamos só passar aqui por eles. Né? O Nested Loop Join, o Blocked Nested Loop Join, o Index Nested Loop Join, todos eles usam Nested Loop Join. O Merge Join e o Hash Join, que se aplicam em situações específicas e que não usam algoritmos alinhados, tá certo? Então eu tenho essa vantagem nesses dois caras. Bom, todos eles aqui a gente viu quando eu tenho junções simples, né, com uma condição só de junção. No caso do Merge, no caso do Hash, até uma equijunção. O que eu vou fazer quando eu tiver agora junções mais complicadas? Por exemplo, vamos ver aqui, junções complexas. Né? Por exemplo, quando eu tiver uma condição conjuntiva, né? Em vez de uma condição só, eu tenho um θ1 e θ2 e θt e θn de S. A opção 1 é sempre usar o Nested Loop Join, né? Porque eu vou varrer mesmo todos os registros e vejo se os predicados aqui, o predicado é satisfeito. E posso usar o bloco de Nested Loop Join se eu puder blocar. Uma outra opção 2 é eu executar aqueles algoritmos todos que a gente viu para uma das junções, uma das condições θi, e aplicar as outras condições sobre o resultado já em memória. Né? Eu vou pegando os resultados e vou vendo se eles se aplicam nos outros casos. Então eu vou ver se eu tenho o índice, vou ver se é uma chave primária, ou seja, se eu posso aplicar alguma daquelas situações. Então primeiro eu aplico ela e sobre o resultado aplico as outras. Para condições disjuntivas, né, θ1 ou θ2 ou θn ou θ3 ou θn, sempre dá para usar de novo o Nested Loop Join ou o bloco Nested Loop Join. Ou então, o que eu poderia fazer? Eu poderia aplicar um join para cada condição dessa, um para θ1, para θ2, para θn, e depois fazer as uniões, tá certo? Quase sempre vai ser mais fácil usar o Nested Loop Join.
Então, de novo, pessoal, evitar sempre que possível, evitar ous, né? Evitar disjunções, principalmente em joins, tá certo? E, se possível, evitar junções complexas, né? O mais interessante é que não se use, que é para a gente poder usar aqueles algoritmos que a gente viu agora sem nenhuma complicação. Mas os otimizadores estão prontos para resolver esses problemas também. Outras operações. Remoção de duplicatas. Né? É implementada como hashing, ordenação. É tranquilo, você ordena, duplica se for contíguo, remove todas as cópias exceto uma. Otimização. Eu posso remover todos os passos de merge no merge sort. Eu posso usar o hashing, né? Só que eu vou eliminar as duplicatas. Né? Quando tem exatamente um valor, eu vou executar. Aquele caso do hash join, só que para eliminar duplicatas. Quando é que eu vou eliminar duplicatas? Naquelas operações unique de SQL, tá certo? Então eu vou ter que invocar uma operação de remoção de duplicatas para usar lá o unique, geralmente nesses casos aqui. Outras operações para agregação. Similar à eliminação de duplicatas, porque o que eu vou fazer no final das contas é agregar por um valor. Então eu posso usar as mesmas técnicas de remoção de duplicata, só que computar a agregação, né? Bem parecido. Então eu posso ordenar ou fazer hashing usando os mesmos registros para reunir os registros que satisfazem a condição no mesmo grupo. Por exemplo, eu quero sei lá, média salarial por departamento, né? Então o que vai acontecer? Quando eu vou ter que descobrir os departamentos que têm o mesmo código. Então, para isso eu uso uma técnica similar à remoção de duplicata. Uma vez que eu descubro, eu aplico a agregação, por exemplo, soma, o média, ou o que for, sobre os registros que resultarem dessa agregação. Né? Elas são iguais, só lembre-se que as agregações elas são realizadas sobre um único argumento, né? na álgebra relacional, em SQL. Claro, isso pode ter vindo de uma junção ou de qualquer outro caso. Mas a ideia é parecida com a remoção de duplicatas. Então, em seguida, eu posso aplicar a função de agregação para cada grupo. Otimização. Eu posso fazer combinações durante os merges do merge sort. As operações de conjunto, união, interseção e diferença são implementadas usando algoritmos similares ao merge join ou hash join, bem parecidos, né? Porque eu tenho que, de novo, fazer digamos, o pareamento dos registros das duas tabelas, então eu posso usar o merge join ou hash join. Bom, beleza. O que a gente viu até agora é como é que a gente executa as operações individuais. Mas como é que a gente avalia e executa uma árvore inteira de operações de um plano de execução? Né? Bom, existem duas técnicas para isso. Uma é chamada de materialização, onde os resultados da operação são armazenados em disco como se fossem relações reais. Então, a cada estágio, a cada nível da árvore de execução, eu pego o resultado e armazeno em disco e uso como se fosse uma relação. Ou eu posso usar uma técnica chamada de pipeline, né? Onde os registros eles são gerados pela operação py na árvore, assim eles são gerados pela operação py, são enviados, na realidade, para a operação py na árvore assim que eles são gerados. Na materialização, então, eu vou avaliar um operador de cada vez, começando dos níveis mais baixos da árvore, e vou usar os resultados intermediários materializados em relações temporárias para avaliar as operações de nível de cima. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui Department, seleção Building Watson, Instructor, que é uma tabela, faço a junção e faço a projeção sobre name. Então, eu vou computar e armazenar essa seleção, usando os algoritmos que a gente viu, computo e armazeno a junção e depois eu computo a projeção. Então, isso é um caso típico de materialização desse plano, né? Execução por materialização. Vejam que a materialização vai envolver a gente escrever no buffer e, eventualmente, eu escrever no disco, tá certo? Também, lembrem-se, quando a gente estava vendo a otimização de consultas, que a gente vai tentar colocar as seleções o mais baixo possível na árvore, né? Porque o que a gente quer é reduzir o número de registros que vão subir para a operação de cima, certo? Então, isso, se eu tiver memória suficiente no buffer, eu vou conseguir economizar tempo com isso. Né? A materialização é sempre aplicável.
O custo de escrita e leitura nas relações temporárias pode ser muito alto se eu não tiver buffer suficiente. Se eu tiver buffer, belezinha, não tem muito problema, mas se eu tiver espaço de buffer suficiente, mais uma razão para a gente ter bastante memória na máquina que está executando o SGBD, e o custo das operações individuais aumentam em uma escrita. Uma possibilidade é usar uma técnica chamada de double buffering. E eu vou usar então 2 buffers de saída para cada operação. Quando um está cheio, eu faço a escrita no disco e passo a escrever no outro buffer. Isso permite a sobreposição das escritas com a computação e reduz o tempo de execução. A ideia é que eu vou enchendo o buffer, né, um dos buffers, e um outro buffer já vai descarregando o seu conteúdo no disco. Tá? Então a ideia nesse caso aqui é que lá no meu buffer pool, cada frame na realidade usa 2 buffers, tá certo? Um onde eu vou carregando as coisas e o outro vai já levando para o disco. Lembra que o momento de escrita no disco ele é demorado. Se eu não tivesse double buffering, eu ia ter que esperar essa operação acabar para continuar a produção das minhas respostas na árvore de execução. Nesse caso, eu escrevo em paralelo à produção dos resultados no buffer de entrada, tá certo? Pipeline. Então, o que a gente viu agora foi materialização. Pipeline. Posso executar várias operações, eles podem ser avaliadas simultaneamente. Os resultados de uma operação são passados para a seguinte assim que possível. Isso diminui o custo, porque não é necessário armazenar relações temporárias. Vejam que nem sempre isso é possível. Por exemplo, no caso do hash join, eu preciso ter os resultados em algum lugar para poder fazer a comparação. Mesma coisa no caso da ordenação, né? Como eu preciso fazer comparação, eu preciso ter os resultados todos disponíveis. Mas no caso da seleção, por exemplo, à medida que eu for lendo, eu já posso passar o resultado para cima, tá certo? Então essa é a técnica de pipeline. Então, no pipeline, nesse exemplo aqui, ao fazer a seleção de Biding Watson, né, eu não vou armazenar. Cada tupla eu já vou enviar aqui para a junção, né, para ser feita a junção aqui em cima. Certo? No caso de pipeline sob demanda, é usado uma técnica que a gente já viu em outras situações, que é o lazy evaluation. O sistema repetidamente requisita a próxima tupla da operação de nível mais alto. Para cada operação, ele requisita a próxima tupla das operações filhas para poder produzir a sua próxima tupla. Entre as chamadas, cada operação deve manter o controle de estado de forma a saber o que retornar na próxima chamada. Né? Então, nesse caso, ao invés da operação de baixo empurrar para a operação de cima, a operação de cima requisita o próximo resultado da operação de baixo. É chamado pipeline sob demanda. Ao contrário, o pipeline na entrada da produção, ou IGA, chamado de push, os operadores geram suas tuplas continuamente e passam para o pai. Buffers são mantidos entre os operadores, os filhos escrevem, os pais leem as tuplas do buffer. Se o buffer enche, o filho tem que esperar o pai esvaziá-lo. Você pode escalonar primeiro operações que já têm espaço no buffer e podem processar, portanto, novas tuplas. Isso faz parte do escalonamento, né? Bom, era isso sobre execução de consultas. A gente, então, com essa aula encerra a parte de aspectos físicos do banco de dados. Na parte 2, na parte 3 do curso, a gente vai ver mais aspectos físicos, mas tem mais a ver não com processamento de consultas, não com execução de consultas, não com a parte física mesmo de armazenamento e recuperação de dados, mas com a parte de segurança e a parte de controle de concorrência e recuperação de falhas. Tá? Muito obrigado, até a próxima.